Vamos à Bíblia. Nós estamos trabalhando com as propostas que Faraó fez a Moisés antes de deixar o povo sair do Egito. Nós já trabalhamos com duas propostas. Vamos ao texto bíblico e hoje eu quero ler alguns versículos mais. Permitam-me e vamos ler alguns versículos. O texto está em Êxodo, capítulo de número 10. Eu quero ler do versículo 7 ao versículo 11. Se você não tem Bíblia, não precisa buscar não, só escute. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Este homem era Moisés. Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com o nosso rebanho e com o nosso gado, havemos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois que vocês tendes más intenções comigo. Não há de ser assim, diz Faraó. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, porque isso é o que pediste. Bom demais, né? O texto é muito claro, mas eu quero trazer à memória de você duas coisas. A primeira é que das 4 propostas, nós já estudamos 2 e hoje vamos à terceira. A primeira Faraó disse a Moisés: não, fique aqui e aqui ofereça sacrifício a Jeová Deus. Moisés diz: não posso oferecer sacrifício ao Deus Jeová numa terra pagã. Não se pode servir a 2 senhores, ou a um ou a outro. A segunda proposta, Faraó diz a ele: vá, mas não vá tão longe. Parecia tão doce, tão agradável esse pedido de Faraó. Isso significava dizer, a lição prática que aprendemos foi: você pode ter um pé, como a gente diz popularmente no meio evangélico, um pé no mundo e um pé na igreja. Mas eu quero que você eu quero ser mais concreta. Ou você é, ou você não é. É isso que Moisés, quando toma a decisão, diz. Ele diz: não vá muito longe não. Quando você sentir saudade, você volta. Quando você precisar de alguma coisa, você volta. Quando alguém lhe fizer raiva, você sai. Quando alguém lhe for infiel, você paga com a mesma moeda. Precisa ser radical não. Era isso que ele estava dizendo. Então, nós não podemos sair. A aplicação concreta que a gente lhe passou ontem foi: sair, corte a ponte que lhe levou à liberdade. Sair, feche a porta e jogue a chave no rio para não voltar mais atrás. Sair e lutar com Deus para que o Egito saia de dentro de você, para que o pecado não tenha mais poder, domínio sobre a sua vida, porque você está agora escondido na mão de Deus e Satanás não pode interferir, porque você agora é nova criatura. Mas é uma decisão sua. Hoje a gente vai
para uma terceira proposta. Olha que coisa interessante. A primeira era, você já sabe, né? Fique aqui e ofereça aqui. A segunda, vá, mas não vá muito longe. A terceira, chegou. Vá, mas quem vai com vocês? Vá, mas não leve todos. E olha bem uma coisa, gente. Eu achei isso tão precioso quando eu estava estudando, orando e meditando nessa palavra. Faraó diz a Moisés: vá, leve os mais velhos, agora me deixe as crianças e os jovens, porque eram filhos e filhas nesse caso. Então deixe crianças e jovens. O que ele estava insinuando? Ele estava insinuando que no Egito se tinha uma vida inteira, confortável, e o Egito era lugar para formar crianças e jovens. E que essas crianças e esses jovens não precisavam levantar altar para Deus. Essas crianças e esses jovens não têm nenhum propósito. Deus não tinha nenhum propósito na vida deles. Caramba, você tem que levar os velhos, homens e mulheres velhos, para que adorem ao Deus, para que sirvam a Deus. Depois você se devolve, porque as crianças e o gado estão aqui no Egito. Essas são as propostas de Faraó. Em poucas palavras, ele estava dizendo: é que servir a esse Deus não tem atrativo para os jovens nem para a criança. Afinal, o Egito é muito atrativo, gente, onde os prazeres são vibrantes, onde tudo pode. E aí eu volto à palavra, a uma parte da mensagem de ontem, quando eu disse: há uma certa alegria nas coisas mundanas, no pecado. Era isso que ele estava dizendo. O Egito é bom para estar. O Egito é vibrante, o Egito é sedutor. Era isso que ele estava dizendo. Agora vai comigo nessa reflexão preciosa. Vai comigo na revelação de Deus para esse momento. Ele queria quem? Os jovens e as crianças. Por quê? Porque jovens e crianças é uma vida toda. É uma formação. Hoje, o que querem com a gente mais velho? Não saiam, porque vocês é uma faixa vulnerável pela idade. Quer dizer, entre um velho e um novo, a gente vai escolher que o novo viva. Por quê? Porque o novo tem toda a perspectiva de vida. Então, toda uma formação numa criança e num jovem vai transformar o mundo futuro. Porque tudo que você faz agora, se lembre, o passado você não pode mudar, mas o futuro você pode, vai depender das suas decisões tomadas hoje. Então, eles queriam o melhor dos hebreus, queriam as crianças e os jovens, deixa os velhos irem. Hoje não é diferente. O príncipe deste mundo, o diabo e seus anjos, seduzem também as crianças e os jovens, os manipulam com a educação puxada para o materialismo, para o humanismo, para o hedonismo, aonde o que vale, o que adianta é o prazer, aonde o homem é o centro de todas as coisas. Estão metendo na cabeça das crianças e dos jovens. Por quê? Porque é massa branda, porque está em formação. Tudo que vier se assimila. Então eles estão dizendo: isso é atrativo, servir a esse Deus é coisa de velho, é coisa de religioso. Mas eu quero que você saiba,
pai, mãe, jovens que me estão escutando, o final desses prazeres é a morte. E quando não só a morte física, a morte espiritual. E se lembrem, jovens, e se lembrem, pais, para ensinar aos seus jovens. O pregador, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele diz à juventude assim: faça tudo o que você quiser, faça tudo o que lhe der vontade, mas saiba que você vai render contas por todos os seus atos. E de repente Satanás põe uma fenda nos olhos e diz: não, viva agora, viva o presente, amanhã passou. Não, amanhã, queridos, amados, vamos recolher os frutos da semente que plantamos hoje. Ó Deus, que possamos cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, até ver formado neles o caráter de Cristo Jesus. Eu sempre digo, se eu pudesse voltar atrás na formação dos meus filhos, se eu pudesse viver esse momento de começo com eles, a única coisa que eu faria diferente era meter mais Jesus na vida deles. Era enchê-los, formar neles profundamente o caráter de Cristo. É a única coisa que nos garante nesse momento a segurança para os nossos filhos, é enchê-los do caráter de Cristo Jesus. E esse caráter, o primeiro que eles vão conhecer é você, pai, é você, mãe, representando, vivendo o Cristo verdadeiro para eles dentro de casa. Mas vamos à resposta de Moisés. A resposta de Moisés é muito forte. Quem vai? Aí Moisés diz, é o versículo de número 9. O versículo de número 9. Deixa eu buscar aqui o versículo, só assim, rapidamente, o versículo de número 9, para que você veja o que Moisés diz. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos filhos e com as nossas filhas. Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos filhos, quer dizer, com as nossas crianças, homens, varão e hembra, vão todos conosco. Crianças, jovens, adultos e velhos, todos vão sair comigo e vamos oferecer sacrifício ao Deus verdadeiro. A família encontra gozo, alegria na plenitude da presença de Deus. Essa manhã, que você possa dizer: todo mundo vai comigo. Eu não vou só. Josué estava terminando a jornada dele. O povo tinha entrado na terra. Josué capítulo 24. Entre tantas coisas, esse capítulo nos ensina muitas coisas. Ele faz uma reunião com toda a equipe dele, com o comando maior dele de príncipe, de líderes. Reconta a história do que Deus tinha feito desde a saída do Egito. E ele e Caleb tinham sido os únicos que podiam ao vivo contar essa história. É por isso que Josué diz com tanta convicção:
nenhuma palavra das promessas que Deus nos fez caiu por terra. Ele estava dizendo: todas ele cumpriu. Então, nessa reunião, ele convoca toda a assembleia dele e diz: olha, vocês têm duas opções aqui dentro. Ou vocês servem ao Deus de Israel, ao Deus que nos tirou da terra do Egito, ao Deus que nos deu, que cumpriu a promessa nos dando esta terra. Ou vocês servem ao Deus dos amorreus, em cuja terra nós estamos. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Eu gosto, pai, mãe. Josué não diz: sirvam vocês. Ele diz: eu e a minha casa. Eu sou o sacerdote, ninguém fica para trás. Eu vou carregar no joelho, eu vou carregar no jejum, eu vou carregar na oração. Eu não solto nenhum, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa levantaremos um altar de gratidão. Levantaremos um holocausto e ofereceremos nossas vidas como sacrifício vivo ao Senhor. Ninguém vai ficar no Egito. Eu vou com todos, Faraó. Eu vou entrar no céu com a minha casa. Pai, mãe, eu não sei o momento que você está vivendo. Eu não sei o que foi que Satanás fez e levou alguns dos seus, mas ainda tem tempo. Eu tenho um exemplo muito lindo e eu quero terminar com esse exemplo. Irmã Marina, aleluia, ela teve todos os filhos e eles dirigiam Gramoré. Uma vez que eu vim pregar aqui, eu estava de férias e fui pregar num congresso e eu escutei irmã Marina, que já está com o Senhor, junto com seu esposo. Foram pastores em Campinas, São Paulo, muitos anos, amados do coração. E depois vieram para aqui, para Natal, e dirigiram muitas congregações, e entre elas Gramoré. E a irmã Marina disse, no congresso onde eu estava ministrando: eu já estou velha, cansada. Meus filhos foram criados na fé. Muitos deles se apartaram do Senhor. Mas enquanto vida eu tiver e força, eu vou orar e jejumar para que todos voltem à casa paterna, para que todos venham junto conosco oferecer sacrifício ao Deus verdadeiro. Essa manhã, pai, mãe, irmãos, netos, sobrinhos, quem seja você que esteja precisando de dizer não a essa proposta, não aceite, não diga que é cômodo, não diga que está bem, não diga que é uma decisão dele. Lute. O céu é verdade, o inferno também. Lute pelos seus filhos, lute pelos seus netos, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, lute pelos amigos, lute. Não permita que vá para o inferno quando você sabe que existe o Deus verdadeiro e que você pode apresentar a esse Deus como o único e suficiente Salvador para essas vidas. Ore comigo nessa manhã, com a certeza de que Deus chega, com a certeza de que Deus trabalha nas decisões que nós tomamos. Segure essa palavra. Quando você toma uma decisão diante de Deus,
Ele respalda. Se essa decisão é para a glória do nome dele, pode ter certeza. Moisés disse: vai todo mundo comigo. Quando Moisés fechou a boca, Deus assinou embaixo: vai, Moisés, porque isso agrada a minha presença aqui no céu. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, cada um que está assistindo, cada um que está dizendo como tem sido duro prosseguir e ter deixado para trás meu filho ou a minha filha. Mas essa manhã eu quero que você saiba que você não deixou. Você está carregando no joelho. Você está carregando no abraço, no respeito. Você está dizendo a ele, a ela, que apesar de tudo você o ama, porque ele faz parte do projeto de Deus na sua vida, na sua família. Entra, Jesus, nesta manhã com paz, com alegria, com gozo. Entra com reforço, entra com coragem, para que esse sacerdote, para que essa mulher, para que esse homem, para que esse jovem possa dizer: eu vou servir a Jesus, eu vou oferecer sacrifício ao Senhor, eu não vou olhar para trás, eu vou ser fiel até um dia chegar no céu. Os abençoamos no teu nome, Jesus. Abençoamos o Brasil, abençoamos cada lar, cada necessidade, cada decisão, cada pronunciamento, Jesus, do governo, dos ministros, cada notícia escutada. Jesus, tu tens um exército de homens e mulheres dobrados diante de ti, acreditando e dizendo que o Senhor continua sendo Deus. Traz paz e tranquilidade, não só ao Brasil, mas às nações da terra, no teu nome. Amém e amém.